Tudo é teu. Se tudo vem dele, como você tem vivido aquilo que recebeu? Quando essa verdade é compreendida, nossos passos encontram outra direção. Deixamos de viver como donos e passamos a viver como pertencentes. Olá, graça e paz, boa noite. Aqui, seja bem-vindo à nossa casa, à sua casa, fique à vontade. E nós estamos iniciando uma nova série, você viu aí, Tudo é Teu. De quem? De Deus. Tudo é do Senhor. E aí, nessas próximas semanas, nesse mês de agosto que já começou, a gente vai mergulhar nessa temática. E aí nós vamos a cada dia mais nos entregar e entregar tudo ao Senhor, a começar da nossa própria vida. Então, irmãos, para nos conduzir nessa série, nós vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo durante esses próximos domingos. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, verso 1. Atos, capítulo 9, verso 1. Amém? Está aí na tela? Está aí na tela, abra sua Bíblia aí, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Muito bem, vamos lá. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego e não comeu e nem bebeu nada. Tá tudo certo. Vamos orar? Oi? Vamos orar? Tá tudo certo, tudo certo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor tem falado conosco nesses dias, e desde o início desse culto, o Senhor tem ministrado a cada coração, através do louvor, da palavra, desse ambiente, ó Deus, da Tua presença. E nós queremos te dar graças por cada pessoa que saiu também da sua casa, nesse dia de domingo, para estar aqui na Tua casa, para ouvir da Tua palavra, para adorar e bendizer o Teu nome. Nós consagramos, ó Pai, essa série, Tudo é Teu, e entregamos, ó Deus, tudo ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha ministrar em cada coração nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já falou assim, isso ali é meu carro, é minha casa, é o meu salário, a minha conta bancária, é o meu dízimo, a minha oferta, a minha família, minha igreja. A gente se refere às coisas assim, é normal, isso não é pecado. Meu, como posse, como referência, como carinho também. Quando você diz a minha esposa, o meu filho, no sentido de referência, de posse, daquilo que é seu.
E está tudo certo em relação a isso. A questão é, será que realmente tudo é nosso? Será que realmente tudo que nós possuímos é nosso? Ou nós somos apenas administradores daquilo que foi nos dado? Quando a gente pensa nesse tema de meu, de posse, de coisas que são minhas, normalmente a gente olha para isso e, de fato, toma o controle de todas as coisas. Nós queremos o controle de todas as coisas, nós não queremos nada fora do nosso controle. Por isso, eu assumo como meu. E uma responsabilidade dessa, de assumir como seu, não é ruim. É bom você assumir algo como sua responsabilidade. Bater no peito e dizer, isso é minha responsabilidade. Mas, a gente precisa pensar que coisas são essas que eu considero minha, mas, de fato, somos apenas bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus nos deu. Quem é dono da sua vida, da nossa vida? Se eu perguntar isso para você, quem é o dono da sua vida? Na maioria das vezes a gente vai responder, Deus. Deus é dono da minha vida. Você não vai dizer que qualquer outra coisa ou pessoa é dono, porque a gente tem esse senso comum de que Deus é o Senhor, é o dono da nossa vida. A questão é, será que a gente acredita nisso de verdade? Será que a gente vive como se pertencêssemos de fato a Deus? A questão não é só responder quem é dono, a questão é viver de fato, tendo um dono, tendo alguém que possui a sua vida. Isso muda, irmãos, a perspectiva da nossa história. Fecha sua mão assim um pouquinho aí onde você está. Só para a gente fazer um exercício aqui. É assim que a gente vive na nossa vida, segurando, possuindo, acolhendo, protegendo, controlando todas as coisas. Porque a gente acredita que tudo nos pertence. Porque está tudo aqui na minha mão, está tudo aqui sobre o meu controle. Agora abra suas mãos. Quando a gente entrega, e essa mão aberta no sentido também de que eu estou aqui para servir. Essa mão aberta no sentido também de estender ela em ajuda a quem precisa. É uma posição não apenas física, mas uma disposição interna do nosso coração. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. Ele, de fato, precisa ser o dono e nós precisamos entregar. Hoje aqui, não sei se você percebeu, mas nós cantamos muito sobre entrega. Então eu preciso abrir a minha vida, entregar todo o meu ser, entregar tudo aquilo que eu estou segurando, tentando controlar, fugindo às vezes do meu controle, e eu achando que eu tenho o controle de tudo. Se Deus pedisse para você hoje, o seu tempo, todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, a sua profissão, os seus talentos, os seus sonhos, qual dessas coisas seria mais difícil para você entregar? Pense aí, o que hoje para você é mais difícil entregar? Talvez essa resposta revele realmente quem é o dono disso. Nós temos muita alegria, irmãos queridos, você que nos visita aqui, nós temos muita alegria de ter muitas coisas à nossa disposição. E hoje, quantas coisas nós temos à nossa disposição? Não é pouco. Nós temos muita coisa. Até coisa que a gente nem precisa, a gente tem. Nós temos essa facilidade de termos muitas coisas, muitos bens, posses, coisas. Celular, roupa, sapato, camiseta, boné, relacionamentos ou não relacionamentos, está tudo à nossa disposição, está fácil. Então eu te pergunto, o que disso que o Senhor te deu é completamente seu ou totalmente dedicado a Ele?
Esse é o caminho que nós vamos percorrer nesses dias, irmãos. Porque nós temos a tendência de esquecer quem é o verdadeiro dono da nossa vida. Como eu disse, a gente declara, a gente fala. Mas na prática, no dia a dia e durante esses próximos domingos, eu queria muito que você estivesse aqui. Porque nós vamos refletir bastante sobre isso. Nós vamos refletir bastante sobre a nossa vida diante de Deus. Então, essa série, Tudo é Teu, nasce dessa mordomia cristã, desse ato de entrega, de serviço, de dedicação da minha vida ao Senhor. Então, antes de pedir que eu quero algo, nós precisamos desejar sermos inteiramente do Senhor. Você é totalmente dele? A sua mente, o seu corpo, o seu tempo, os seus talentos estão totalmente, de fato, dedicados ao Senhor? Ou a gente só fica repetindo frases de efeito? Então, irmãos, para essa caminhada a gente vai olhar então para a vida do apóstolo Paulo, um homem que era perseguidor, que era totalmente contra o evangelho de Cristo e se torna o maior missionário, um homem que levou a palavra para tantos lugares, para tantas pessoas e principalmente para aqueles que não eram judeus. Ele recebeu esse chamado do Senhor, ele foi impactado e a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, a sua agenda mudou, os seus planos mudaram, a sua consciência de quem ele era mudou, a sua identidade mudou, a compreensão que ele tinha sobre a vida, sobre o sucesso, mudou. E nós precisamos ter uma compreensão onde Cristo, Jesus é o centro, e a nossa concepção de mente, de vida, de relacionamento, de fato, sejam transformados. De fato. É tudo. E tudo é tudo. Tudo não é mais ou menos. Tudo não é 50%. O apóstolo Paulo entregou tudo, e a gente vai ver aqui. Mas antes de pensar nele, nós precisamos nos lembrar a quem ele entregou. E ele se entregou ao próprio Jesus, que também entregou tudo. Se você olhar para a vida e o caminhar de Jesus, você vê um homem totalmente altruísta, totalmente entregue à missão que ele veio aqui nessa terra. Ah, mas ele era Deus, mas também ele era homem. Jesus não se desviou, não desviou a sua atenção do propósito que Deus tinha, de nascer, primeiramente, no meio da criatura, se fazendo criatura, se fazendo ninguém, deixando a sua glória para se fazer nada, ninguém. O Criador se transformando numa criatura insignificante como nós. A partir daí, já começa a humilhação de Jesus e a entrega de Jesus. Não foi apenas na cruz, foi a decisão dele de obedecer ao Pai e vir aqui e ser como um de nós. Olha que entrega é essa, deixar o conforto do seu lar, do seu trono, para se entregar por mim e por você e começar uma vida de cruz, uma caminhada de cruz. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus a quem nós servimos. E é esse Jesus que vai até a cruz, queridos. Nessa via sacra, nessa vida sacra, nessa vida de entrega, e se entrega totalmente por mim e por você. É para esse Jesus que o apóstolo Paulo entrega a sua vida. Mas antes disso, Saulo, ele era um perseguidor. Olha o que diz o texto no verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Enquanto a igreja, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e assunto aos céus, e agora a igreja começa a se movimentar, a igreja começa a caminhar,
E a perseguição contra os cristãos ali, contra a igreja, aumenta, fica ferrenha, pesada. Nós vemos um pouco antes disso, mártires, pessoas morrendo, um deles, Estevão, tendo mortes assim, irmãos, sangrentas. Então, ser cristão naquela época, naquele início, era praticamente assinar a sua sentença de morte. E muitos estavam se convertendo, muitos estavam apaixonados por Jesus, esperançosos por aquela vida em Cristo. Eram perseguidos, mas não desanimavam. Continuavam proclamando Jesus por onde eles passavam. Isso é amor. Isso é de fato um amor de entrega a Jesus daquele povo. Domingo passado eu falei aqui sobre esse amor, sobre o primeiro amor, e como isso tem se esfriado no nosso meio. Aquele povo, mesmo sendo perseguido, não tinha um conforto que nós temos hoje para proclamar o Evangelho. Eles eram perseguidos e mortos. E o apóstolo Paulo, Saulo, participou de muitos desses massacres. Saulo era um homem que era zeloso, um fariseu zeloso. Nasceu em Tarso, uma cidade romana, mas era judeu. O texto em Filipenses 3,5 diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. E quanto à lei, fariseu. Então ele era um hebreu puro, um judeu puro. E por ter nascido ali em Tarso, assumiu também essa nacionalidade romana. Então ele poderia passear ali, entrar nessas cidades e ter essa autorização ali. E tudo isso já foi também uma forma de Deus usá-lo depois. Mas Saulo nasce em Tarso, nessa cidade tão importante. E ali também ele aprende toda a cultura grega, a língua, os livros, as histórias. Saulo também tinha todo o conhecimento religioso. Logo, adolescente, ele é enviado para Jerusalém. E ali ele se assenta na escola de Hilel, aos pés de Gamaliel, onde ele aprende toda a história bíblica do Antigo Testamento e se torna um judeu zeloso. E quando Jesus então aparece, ele se torna o perseguidor. Ele não aceita aquele homem, aquela seita que estava se formando ali, porque ele tinha um zelo pela fé judaica. Em Gálatas vai dizer que ele diz: eu perseguia com violência a igreja e procurava destruí-la. No judaísmo eu superava muito dos meus contemporâneos, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então ele conhecia, mas ao mesmo tempo ele era um perseguidor. Ele não ficava apenas passivo ali nos seus livros, ele ia atrás, ele era sanguinário. Só que ele estava espiritualmente cego. Ele conhecia toda a Torá, mas ele era espiritualmente cego. Ele não conseguia ver Jesus, o Messias, no meio daquelas escrituras. Então ele persegue. Saulo, então, por que Paulo e Saulo? Saulo, na verdade, é o seu nome judeu, raiz de Saul. E Paulo era o seu nome romano. Então, era só uma diferença de língua aqui. E Lucas, em Atos dos Apóstolos, prefere usar Paulo. E Paulo era o nome que ele mais usava ali ao derredor. Então, Deus estava preparando aquele homem de alguma forma. Eu percebo que quando as perseguições que ele fazia, e os cristãos que ele perseguia, Estevão, ele viu morrendo. Ele estava ali presenciando aquele primeiro mártir que nós conhecemos, o primeiro homem que de fato morreu por Jesus ali, se entregou por Jesus. Enquanto Estevão morria, os seus olhos visualizavam o céu, os anjos, e ele morreu declarando
a sua vida a Jesus, e Paulo assistiu aquilo. Ele ia matar, entrava na casa das pessoas, queridos, metia o pé na porta, era cristão, ele entrava matando todo mundo. E as pessoas não negavam a Jesus, as pessoas continuavam declarando Jesus. Com certeza aquilo mexeu de alguma forma com o apóstolo Paulo. Mas que povo é esse que prefere morrer a negar um homem? Mas aquele povo, Estevão e tantos outros, não estavam negando qualquer homem. Eles não negavam Jesus, porque eles criam que ele de fato era o Messias. Eles viram, muitos viram os atos de Jesus. Então, irmãos, Paulo era um assassino, Paulo era um torturador. Paulo, diz o texto, respirando ameaças de morte. Alguns vão dizer que isso faz alusão como um animal feroz bufando de raiva. Paulo então estava bufando de raiva contra os cristãos. Ele não mediu esforços para sair de onde ele estava e ir até Damasco, porque ele sabia que em Damasco tinham cristãos que tinham saído de Jerusalém, corridos para lá. Ele falou: é lá que está então esse povo, eu vou lá. Ele pede autorização e vai lá. Diz aqui o texto: dirigindo-se ao sumo sacerdote, verso 2, pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, de maneira que encontrasse ali homens ou mulheres, não importa, que pertencessem ao caminho. Ao caminho aqui é ao cristianismo. Eles eram cristãos. O caminho na sua Bíblia talvez esteja com letra maiúscula, como na minha. E o objetivo dele era levar eles presos a Jerusalém, e ali, com certeza, eles seriam mortos. Esse era o alvo do apóstolo de Saulo. Saulo, bufando de raiva, vendo o evangelho crescer, vendo essas pessoas chamadas do caminho, perturbando, porque aquele povo ainda frequentava sinagogas, que era o lugar onde os judeus se reuniam. Aquele povo ainda fazia parte ali do convívio deles, e isso incomodava demais. Então ele era muito zeloso e estava irado, bravo como um animal feroz, como um touro, bravo. E aí, irmãos, contando toda essa história para você entender quem era esse homem. Porque se a gente fala do apóstolo Paulo, a gente não entende onde foi que tudo isso começou. Então quis mostrar para todos nós aqui essa história toda. E aí nós vamos para a conversão dele. Diz o texto: em sua viagem, verso 3, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Queridos, essa luz que aparece no meio do caminho, Saulo indo para Damasco, é surpreendido com essa luz, essa voz e essa aparição transcendental do próprio Cristo diante dele. Saulo teve então ali um impacto com a presença de Jesus. Ele foi impactado com a presença de Jesus. Ele foi transformado, ele caiu por terra, ele se prostra, atônito, maravilhado e ao mesmo tempo amedrontado. E ali começa uma história. Irmãos, a conversão de Saulo é um marco para a igreja. A gente vai ver aqui durante esse mês, mas eu quero que você entenda que a conversão desse homem é muito importante para nós hoje.
13 livros ele escreve, 13 livros que estão no Novo Testamento. Ele sintetiza, ele organiza todo o Evangelho para nós. Lá para a igreja naquele tempo, mas para nós hoje também. O Senhor, e nós vamos ver do tempo que ele teve para viver ali com Jesus, no seu relacionamento, o Senhor foi trazendo revelações para Paulo, que hoje nos ajudam demais. Então a conversão é esse ato que aconteceu ali com o apóstolo Paulo, foi algo que foi um divisor de águas na vida dele, e nós podemos considerar que também é um divisor de águas no evangelho, no cristianismo, na igreja que estava começando ali. Então Jesus se revela para mostrar para Paulo a sua graça. Jesus não estava ali para castigar Paulo, Jesus estava ali para se revelar a Paulo, e Paulo viu uma luz, e nós sabemos que Cristo é a luz do mundo, amém? Jesus resplandece aquela luz sobre a vida do apóstolo Paulo, assim como resplandece na nossa vida também. Jesus talvez resplandeceu a sua luz na sua vida. Você se lembra quando isso aconteceu? Nós precisamos nos lembrar desse momento, e Jesus continua sendo a luz da nossa vida. Paulo caiu por terra como um ato também de rendição, mas ele cai, irmãos, e todo o seu ego cai junto. Naquele momento, aquele homem poderoso, irado, bravo, cheio de planos, ele cai por terra. E todo o seu orgulho cai por terra, todo o seu poder pessoal cai por terra. Toda a sua consciência de poder, de autoridade cai. Então ele se encontra totalmente rendido. Então ele ouve uma voz. E a voz do Senhor é poderosa. A voz, quando nós ouvimos a voz do Senhor, meus irmãos, nós ficamos impactados, estremecidos. Sim ou não? Nós ficamos, ou precisaríamos ficar temerosos, com o coração cheio de temor, porque é o Senhor que está falando. Quando nós ouvimos o Senhor e a sua palavra, o nosso coração precisa estar cheio de amor e temor ao mesmo tempo. E Paulo então pergunta: quem és tu, Senhor? Interessante que ele já chama aquela figura que ele vê de Senhor. Então, ele já ali é totalmente rendido àquela experiência. Nós não sabemos quanto tempo durou aquilo. Mas com certeza, aquela luz, aquela voz, fez aquele homem se render. Fez aquele homem se render. Jesus não estava morto. Jesus está vivo e nós sabemos que Ele está. E estava diante daquele homem naquele momento. E não tinha como ele não se render. Não tinha como Paulo não se render ao senhorio de Jesus, a ponto dele dizer isso: quem é o Senhor? Então ele se entrega, e Jesus diz: eu sou Jesus. Imagine isso, irmãos. Imagine isso. Ele estava indo perseguir Jesus. Quando ele persegue a igreja, ele está perseguindo o próprio Cristo. Então Jesus não está dizendo, depois Jesus fala para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus não disse, você está perseguindo a minha igreja. Não, você está me perseguindo, Saulo. Então é esse, eu sou Jesus, aquele que você tem ódio, aquele que você ouviu falar, aquele que morreram por mim. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Eu sou Jesus,
aquele que você odeia, eu sou Jesus, a quem você persegue. Isso é de dilacerar a alma de um homem, irmãos. Quantos dizem muitas vezes, eu não gosto de crente? Você já ouviu essa frase? Talvez isso já saiu da sua boca. Eu não gosto de crente, eu não gosto de cristão, eu não gosto desse povo. E um dia Jesus vem e te encontra no meio do caminho, e você se rende. É esse Jesus. É esse Jesus dos crentes. É esse Jesus dos crentes que está vivo, que nos dá vida e transforma a nossa vida, e começa um processo de transformação, porque o apóstolo Paulo tudo entrega naquele momento. Ele desiste da sua perseguição, ele desiste da sua própria vida, ele desiste da sua missão de morte e começa a viver por uma missão de vida. É isso que o Evangelho faz conosco. Quando nós entregamos tudo a Jesus, Ele transforma a nossa história, irmãos. Ele transforma a nossa vida, o nosso caminhar, a nossa forma de pensar. Não tem jeito de nós dissermos que somos de Deus, como eu disse, mas você continuar pensando do jeito que você pensa. Começando aqui dentro, com com seus pecados, com as suas dores, com as suas ranhetagens, com a sua falta de perdão, com o seu jeito de ser, batendo no peito, dizendo, eu sou assim mesmo. Não existe. Em Cristo, nada fica em pé, tudo cai por terra, irmãos. Tudo, a nossa própria vida cai por terra. Não tem como nós permanecermos o mesmo diante de Jesus. Não tem como. Se você é o mesmo, desde que você aceitou Jesus, se tem 90% ainda que precisa ser entregue, entregue-se, porque tudo é dele, a sua vida é dele, então se entregue totalmente a ele, em nome de Jesus, queridos. Amém, igreja? Fala comigo. Nós precisamos ter uma entrega total, porque ele diz assim depois, o apóstolo Paulo, que farei eu, Senhor? Que farei eu? Verso 7, os homens que estavam viajando com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos e não conseguia ver. Os homens o levavam pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias. Ele disse, eis-me aqui. Vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. Ele está orando. Um homem que era perseguidor agora ora. Ele ora. Numa visão, enquanto Paulo orava, Saulo orava, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que voltasse a ver. Ah, queridos, havia uma conversão de fato na vida de Paulo, de Saulo, a ponto dele se pôr a orar. Ele ficou cego por 3 dias, porque agora era o momento dele olhar para si, dele olhar para dentro, dele olhar para a sua atual situação. Talvez nesses 3 dias, o apóstolo Paulo deve ter feito um balanço de toda a sua vida. Por isso ele se põe a orar. E a oração é um sinal claro da conversão do apóstolo Paulo, de Saulo. A oração. Quem é salvo, querido, ora e tem prazer na comunhão com Jesus. Você pode não enxergar nada, porque nós não sabemos o futuro, mas eu me coloco, eu me rendo, eu adoro, eu oro, eu busco a Jesus. Não existe vida cristã sem oração. Não existe vida cristã sem adoração. Não existe vida cristã sem comunhão com o Pai. Não existe. Não existe. Por isso aquele homem se converte
E ele começa a se relacionar com Jesus em oração. Ele ora, ele busca Deus. E aí ele se submete ao cuidado de alguém. Isso é muito lindo ver aqui um homem que era todo poderoso, que não dependia de ninguém para nada. Agora ele precisa do cuidado daquelas pessoas, aqueles soldados do templo, que iam até Damasco para ajudar a matar os cristãos. Agora ele precisava daquele apoio, daqueles homens, para ajudá-lo no caminho. E se não bastasse, ele precisaria de Ananias. Ananias para ir lá e orar com ele. E Ananias fica um pouco amedrontado, porque sabe quem é Paulo, quem é Saulo. Mas o Senhor insiste com ele, vá. Lá no verso 15 diz, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Verso 16, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí Ananias vai, entra na casa, põe as mãos sobre Saulo e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus apareceu no caminho por onde você vinha. E enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. E levantando-se foi batizado. Depois de comer recuperou as suas forças. Olha o processo desse homem. Um apoio ele recebe da comunidade. Irmão, igreja. Ele recebe esse apoio, ele recebe uma oração, ele é cheio do Espírito Santo, e depois ele se batiza nas águas. Ele cumpre todo esse processo de um irmão. Saulo, agora é o irmão Saulo. Agora é o irmão Saulo, a quem o Senhor disse, esse homem será o meu instrumento. Esse homem será o meu instrumento. Irmãos, agora eu vou trazer várias aplicações para nós diante de tudo isso aqui. Até aqui eu falei do apóstolo Paulo, mas aqui em diante eu quero usar a vida transformada por Jesus desse homem para trazer algumas aplicações para nós. Porque é muito bom a gente olhar para ele e falar, nossa, o apóstolo Paulo realmente foi um homem de Deus. Mas o Senhor, assim como disse para Ananias, Ele diz para nós também, você é meu instrumento, escolhido, para levar o meu nome perante todas as pessoas. Você, Eduardo, Davi, Sônia, Mari, Ademir, Isaac, Gabi, você é o meu instrumento escolhido, a quem o Senhor quer usar. Você é um canal que o Senhor quer usar, queridos. E nós precisamos nos colocar e entregar tudo a Ele. E deixar e falar, Senhor, tá bom, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou disposto, estou disponível, estou entregue totalmente ao Senhor. Faça de mim o que o Senhor quiser. Você tem coragem de orar isso? Você tem coragem de orar isso? Faça de mim o que o Senhor quiser. Usa a minha vida. Eu me entrego totalmente a Ti. Às vezes a gente não ora assim. Ou às vezes a gente ora, mas não tem consciência do que a gente está orando. Porque de fato o Senhor vai te usar. Essa foi uma das minhas orações lá no início da minha caminhada. Senhor, eu estou aqui. Faça de mim o que o Senhor quiser. Eu estou totalmente entregue ao Senhor hoje. E a partir de hoje, faça de mim o que o Senhor quiser. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Será que nós podemos orar assim a partir desses dias? Irmãos, é possível a gente frequentar a igreja, participar de ministério. É possível nós fazermos muitas coisas. Mas não permitir que o Senhor governe de fato toda a minha vida,
as minhas decisões, os meus passos. É possível a gente viver dessa forma. Cristo, irmãos, Ele não quer apenas que a gente seja um mordomo, que a gente vá fazendo coisas para Ele. Mas o Senhor quer redefinir, reorganizar o nosso coração para nos dar essa direção. Ele quer mudar você. Saulo, ele estava decidido para onde ele ia. E agora, o Senhor é que começa a direcionar a vida de Saulo. Ele começa a entregar o controle da sua vida, da sua história ao Senhor. Talvez isso seja uma das partes mais difíceis da nossa vida, essa entrega total. A gente quer que Jesus acompanhe aquilo que a gente está fazendo. Ó Senhor, eu vou fazer algo, o Senhor vem comigo? Mas o Senhor nos chama a segui-lo. Assim como Ele fez com os seus discípulos, siga-me. Então, a rota quem faz é o Senhor. Não é como você entrar e pedir um Uber que te leva para o lugar onde você quer, não. Essa rota desse caminho é o Senhor quem faz, amém, queridos? É o Senhor quem está fazendo. Então, dizer tudo é teu, compete algumas coisas, a gente vai falar sobre isso. Compete uma dependência da graça e da soberania de Deus. Depender totalmente do Senhor. Depender e saber que a minha vida está totalmente entregue a Ele. E aí eu dependo dEle para tudo que eu for fazer ou vier a fazer. Dizer tudo é teu, irmãos, é entregar a minha vida a Cristo, para que Ele entre, interrompa os meus caminhos, para que Ele mude o curso dos meus projetos, dos meus próximos passos. Isso é dizer tudo é teu. Dizer tudo é teu é deixar que Cristo altere e mude totalmente a nossa identidade. Foi assim com o apóstolo Paulo, de perseguidor que ele era, agora ele se torna um apóstolo, um missionário. De perseguidor, ele se torna perseguido. Nós vamos ver durante esses dias que o apóstolo Paulo começa a ser perseguido por causa da sua fé. Ele começa a provar o que é ser um cristão perseguido. Então, essa mudança de identidade. Em Gálatas 2:20, bem depois, o apóstolo Paulo vai escrever: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu tudo isso e agora ele escreve isso. Ele não perdeu a sua personalidade, o seu jeito de ser, mas ele perdeu totalmente aquela identidade de pecador, de perseguidor que ele tinha, e assume uma identidade de amigo de Deus, de filho de Deus. É uma nova identidade, querido, que o Senhor tem para nós. Uma identidade de amada, de amado. Uma identidade de uma nova vida em Cristo. É viver o novo em Cristo. Viver totalmente mudado, totalmente renovado por Jesus. Aquele eu orgulhoso que o apóstolo tinha, aquele touro bravo, foi domado. Foi domado por Jesus. O Senhor quer domar esse touro bravo que está dentro de você. O Senhor quer domar as nossas raivas, as nossas iras, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Ele quer que nós vivamos totalmente dependentes dEle, com uma nova identidade, porque já estamos crucificados com Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele se lembra novamente do amor e da obra de Cristo. O apóstolo Paulo, em seus escritos, queridos, se lembra o tempo todo da obra de Jesus. Ele não se gloria, ele não se acha o cara,
mas ele depende, ele olha para Cristo. E eu penso, e a gente vai ver aqui depois, que essa era uma luta dele contra o orgulho próprio. A gente vai ver isso logo no início da sua caminhada semana que vem. Uma luta contra o orgulho próprio, uma luta de querer fazer logo algumas coisas, e o Senhor fala, calma aí, e começa a tratar com ele. O Senhor trata conosco. Uma transformação é um tratamento profundo de Deus em nós. Uma nova criatura é uma mudança de 360 graus. É uma mudança de veste, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento, é uma mudança interior. Então, começa na vida do apóstolo Paulo, e precisa começar na nossa, uma verdadeira conversão, que não consiste apenas em aceitar Jesus como Salvador, mas também reconhecer Jesus, como o apóstolo Paulo disse, quem és tu, Senhor? E quando ele fala Senhor, nesse contexto aqui da palavra, é justamente dono. Quem és tu, Senhor? Quando Cristo governa só uma parte da nossa vida, a gente vai continuar tentando lutar pelos nossos próprios interesses, irmãos. Mas quando a gente deixa Ele governar o centro, o rumo da nossa vida, aí sim, a nossa identidade é transformada, o nosso olhar é transformado, a nossa mente é transformada, os meus amores são transformados, as minhas paixões são mudadas, aquilo que eu buscava lá atrás eu não busco mais, porque existe uma nova vida. Como disse o apóstolo Paulo, a vida que eu vivo agora nessa carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Nós vivemos na fé do Filho de Deus, ou seja, nós vivemos para Jesus, que se entregou por mim, então agora eu me entrego por Ele. Eu me entrego por Ele. Você precisa, irmãos, entender, nós precisamos viver e provar esse valor que nós temos em Cristo Jesus. E para ir para os encerramentos, Filipenses 3:7, Romanos 12, Filipenses 3, ele vai falar que aquilo que anteriormente ele considerava lucro para ser visto agora, passa a ser visto agora como perda. Tudo é perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele tinha poder, ele tinha posses, ele tinha bens, ele tinha um currículo teológico gigantesco, era zeloso, era de uma família nobre, rica. Agora ele considera isso como perda, diante do conhecimento, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele considera, irmãos, que nada poderia ser comparado com o valor de ter Jesus, de ser totalmente possuído por Jesus. Entende isso? Ser totalmente possuído por Jesus, no melhor sentido da palavra, onde eu agora pertenço a Ele, onde a minha mente, as minhas emoções, o meu coração, tudo agora é dele. Os ídolos que eu tinha no meu coração, aquilo que eu achava que era importante, eu considero agora como perda para conhecer Jesus. E Paulo encontrou em Cristo um tesouro maior. Um tesouro maior. Nós cantamos aqui essa noite, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu bem mais precioso. Quando eu conheço isso, canto isso com verdade, no meu coração, a vida cristã começa a fazer sentido. Porque agora tudo é perda. O meu tesouro maior está com Jesus, e é Jesus. Eu olho agora para Jesus. Eu olho agora para o autor e consumador, que é Jesus, da minha fé, da minha salvação. Eu começo agora a mudar, a contemplar não as minhas questões, eu começo a contemplar a Jesus, a adorar Jesus, a viver para Jesus. Romanos 12:1 fala para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É o apóstolo Paulo dizendo isso. Uma vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto.
E esse culto tem a ver com isso aqui, mas tem a ver com cultura também. Culto como cultura, uma cultura de adoração, uma cultura de uma vida que adora ao Senhor aqui em comunidade, lá no seu lar e também no seu dia a dia, independente do lugar onde você está. Essa cultura vai sendo mudada, o seu corpo é totalmente entregue. Essa é a essência, irmãos. Nós não somos donos de nada. Nós não somos apenas administradores. Nós somos apenas pessoas que encontraram um Deus, um Salvador e agora se rende a Ele. Uma vida rendida a Ele. É uma vida que escolhe não apenas aquilo que eu gosto, aquilo que é conveniente, mas uma vida rendida é aquela vida que agrada ao Senhor com o seu viver. Que agrada ao Senhor. Pense, você tem agradado ao Senhor? Pense, você tem ao Senhor como o seu Senhor, o seu dono? É muito bom a gente dizer, nossa, eu adoro a Jesus. Mas Jesus fala assim, ei querida, você está aí buscando aceitação em relacionamento e não sei o quê. Você está buscando like. Você está buscando prazer aí nas coisas dessa terra. Aí você fala, não Senhor, deixa mais um pouquinho aqui para mim. Assim, eu adoro ouvir uma palavra lá nas redes sociais. Eu sou simpatizante do Senhor. Mas entregar tudo é muita coisa. Entregar tudo é muito. Então assim, eu vou entregar aqui 60%, 99,9%. E talvez o que está faltando é esse 0,01% que você ainda não entregou. O que você precisa entregar ao Senhor? Hoje eu quero incentivar você e a mim mesmo a nos entregar completamente. Eu quero incentivar você e a mim mesmo a olhar para a vida do apóstolo Paulo e principalmente para a ação de Jesus, para os atos de Jesus na vida dele e na nossa vida, e olhar e dizer, eu vou colocar, Senhor, tudo nas tuas mãos. Eu não vou segurar mais nada, mas vou entregar tudo a Ti. Vou entregar tudo a Ti. O meu tempo, os meus talentos, os meus tesouros. Eu entrego tudo a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. E eu me rendo a Ti. Essa é a nossa oração nesses dias, queridos. E como nós temos sido confrontados com essa verdade. Há um termômetro que nós precisamos olhar, que é o nosso coração. E nós temos orado e conversado sobre isso. Porque parece que a gente está tão indiferente, tão distante de Jesus. E aqui eu falo de nós, como igreja. E nós precisamos nos entregar mais, irmãos. Em oração, como o apóstolo Paulo. Em rendição. Em jejuns. Em uma entrega total a Ele. Nós vamos orar. Eu queria que você perguntasse ao Senhor, Senhor, o que falta eu entregar ao Senhor ainda? Talvez aquela murmuração, talvez aquele pecado, aquele desejo, aquele mau desejo. Tantas coisas, as suas agendas. Talvez você precise entregar seu orgulho, a sua capacidade, o seu senso de capacidade. Talvez você precise entregar relacionamentos que estão travando a sua vida. Talvez você precise entregar-se como um todo, dizendo, Senhor, tudo é Teu, os meus planos são Teus. O que você precisa entregar, irmãos? Antes de querer tudo o que temos, o Senhor quer tudo o que somos. Então se entrega a Ele nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero que você feche seus olhos aí agora. Não precisa se levantar não, apenas abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, a transformação de Saulo começou com um encontro com o Senhor, que interrompeu seus caminhos, que revelou o senhorio de Jesus. Naquela estrada ele descobriu que
a sua religiosidade não substitui a submissão. A partir daquele encontro, Saulo recebeu uma nova identidade, um novo propósito. Cristo mudou não apenas o destino dele, mas mudou o centro da sua existência. E essa entrega que é esperada por cada um de nós. Querido, Deus não deseja somente algumas horas da nossa semana, ou uma parte das nossas capacidades, ou uma porcentagem dos nossos recursos. E a gente pode fazer isso, entregar horas da nossa semana para Ele, parte dos nossos talentos a Ele, a porcentagem dos nossos recursos a Ele. Mas o Senhor deseja o nosso coração, do qual todas essas coisas procedem. Por isso eu pergunto para você, quanto do que você tem, você vai entregar a Deus? Não é isso, mas quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? O Senhor de fato é Senhor sobre a sua vida? Talvez hoje é o seu caminho para Damasco. Talvez hoje você está aí com algumas iras, algumas raivas no seu coração. O Senhor está te encontrando hoje. A luz do Senhor, que é a sua palavra, foi iluminada aqui para você hoje. A voz do Senhor foi ouvida por você hoje, porque é a palavra dele que foi dita aqui. E a presença de Jesus é real aqui. Então talvez você está hoje no seu caminho para Damasco. E o Senhor quer derrubar você, no sentido de que você se renda a Ele. Se renda a Jesus hoje. Se entregue a Ele. O seu tempo, a sua vida, os seus planos. O Senhor quer tudo. Então entregue tudo a Ele nessa noite, em nome de Jesus.